Olá, tudo bem com você? Hoje, mais uma vez, quero compartilhar a palavra do Senhor ao teu coração. E que a paz de Cristo, com o favor de Deus Altíssimo, esteja sobre a tua vida. E que você possa ser abençoado todos os dias por esse Deus que é cheio de misericórdia, esse Deus que é cheio de amor, de graça, de favor. Que nunca falte sobre a tua vida a graça e a misericórdia. Como é bom saber que, mais uma vez, Deus veio com a sua misericórdia sobre as nossas vidas e essa misericórdia nos alcançou. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor ao teu coração e que esta palavra ela tenha vida em você. Que Deus fale com você através da palavra dele, que é a bússola para nós sobreviver todos os dias. No livro de Mateus 24, a partir do versículo 1, Jesus ele começa a relatar a respeito do fim dos tempos. Jesus ele começa a conversar ali com seus discípulos a respeito dos tempos vindouros, o que iria acontecer. Jesus ele faz um alerta. Jesus ali diante daquela conversa, ele começa a falar a respeito do tempo que viria e o quanto éramos para estarmos preparados para este tempo. E a Bíblia vai nos dizer: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular, dizendo: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe, o que eu quero compartilhar é a respeito desse ensinamento, a respeito dessa conversa, né? Os discípulos ali estavam maravilhados com o templo em Jerusalém e Jesus, ele começa a ministrar a respeito, olha, chegará um tempo que não ficará pedra sobre pedra, serão tudo derrubados. Então Jesus estava dizendo assim: tira o seu coração disso, porque isso não será eterno. E aí Jesus tira essa dúvida dos discípulos, porque eles começam a falar: Senhor, quando será os sinais do fim? E aí Jesus ele começa dizendo assim: cuidado que ninguém os engane. Por quê? Porque Jesus estava ensinando e dizendo assim: muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Sabe, Jesus ele começa a orientar, Jesus ele começa a falar a respeito de termos o cuidado, sabe? A vigilância de não sermos enganados. Por quê? Porque os sinais eles viriam. E era para nós estarmos atentos a esses sinais, porque seria o início das dores. Reino contra reino, nação contra nação, um contra o outro. O amor, a iniquidade iriam aumentar tanto que o amor de muitos iria se esfriar. Sabe, Jesus ele começa a dar os sinais para que nós possamos estar atentos e vigilantes e não cairmos na cilada de sermos enganados. E Jesus é tão lindo porque Jesus ele diz: olha, e aquele que perseverar,
ele será salvo. Aqueles que não cair nas palavras de enganações, nos ensinos de enganações, nas mentiras, nos falsos profetas, sabe? Nos falsos milagres, nos falsos ensinamentos. Jesus, ele faz essa orientação a respeito disso. E quando eu olho a palavra de Deus, eu acho muito lindo, eu vejo, isso é tão poderoso, porque quando eu volto lá na história de Noé, a Bíblia vai dizer que Deus deu o sinal para Noé. E o sinal era o quê? Era a construção da arca. A arca era o sinal de Deus naquele tempo. E Noé ali passou 100 anos, mais de 100 anos, construindo aquela arca. E muitos não creram nos sinais. Muitos não acreditaram nos sinais. E por causa dessa incredulidade, muitos se perderam. Aquela geração inteira se perderam. Aquela geração inteira foram destruídas. Por quê? Porque não ficaram atentas aos sinais e foram enganadas por si mesmas. Foram enganadas por suas teorias, foram enganadas por suas vontades, foram enganadas, sabe, por suas próprias palavras, pelas suas mentiras. E aquela geração de Noé foi uma geração que não ficaram atentas aos sinais. E o dia chegou. O dia que Noé acabou a construção da arca, no tempo certo, na hora certa. Eu acredito que o tempo e a hora que Jesus virá está próximo, mas já tem um tempo estabelecido. Já tem um dia estabelecido para que eu e você possamos estar no centro da vontade de Deus, para que eu e você possamos estar atentos, sabe, aos sinais que Deus tem nos mostrado, e que nós não venhamos se perder em relação a isso, que nós venhamos ter nossas convicções em Cristo Jesus, que as nossas convicções estejam na palavra de Cristo. É aqui, ó, que as suas convicções precisam estar, na palavra do grandioso e do poderoso Deus. A palavra de Deus, ela sempre será a bússola. A palavra de Deus sempre será a direção. Então, que você possa, em nome do Senhor Jesus, nesse tempo, em tempos tão difíceis, se apegar à luz da palavra, se apegar aos sinais do Senhor, se apegar à direção do Espírito Santo, que é o melhor caminho. Amém? Deus abençoe você, sua família, sua casa, e chegará o grande dia que Jesus virá nos buscar. Então se prepare para este tempo.